Queridos irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa noite. Nós vamos, nesse momento, fazer um estudo bíblico. Nós vamos estar meditando um pouco na Palavra de Deus, mas também um estudo direcionado. Como eu tinha falado há algum tempo atrás com alguns irmãos, que eu iria fazer um estudo bíblico mostrando a diferença entre a Igreja Batista Reformada das outras igrejas batistas. Qual o ponto de diferença, o que diferencia uma da outra. Eu queria começar lendo um texto da Palavra do Senhor que eu acho que é muito propício para esse momento aqui, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de 42 até o 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 42 ao 47, que diz assim a santa palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente acrescentava unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta é a palavra do Senhor. Como falei, o meu objetivo nesse estudo é exatamente mostrar as características de uma igreja batista, porque quando se trata de igreja batista, nós percebemos muito claramente que a Igreja Batista ela está sem identificação, ela está sofrendo uma crise de identidade teológica também. Esse texto nos mostra claramente que os discípulos eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Que doutrina apostólica era essa? A doutrina dos apóstolos era exatamente tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus e que eles agora foram ordenados pelo próprio Jesus para expandir, para espalhar, para difundir esse ensino, compartilhando com todos os homens, formando assim um grupo de adoradores, formando assim a igreja do Senhor. Então, aqueles discípulos, Atos nos apresenta que aqueles discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam como doutrina, como regra de fé. Quando nós, queridos irmãos, aplicamos esse texto para as nossas vidas, nós também temos esse desafio de vivermos, de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. É bem verdade que hoje nós não temos mais apóstolos, embora que alguns das igrejas neopentecostais querem arrolar para si esse título de apóstolo, querem ser apóstolos, mas para ser apóstolo tinha os requisitos, tinha as exigências, pelas quais nenhum ser humano hoje tem condições de cumprir as exigências para ser um apóstolo. Então, como a igreja deve viver essa doutrina apostólica? A doutrina dos apóstolos está na palavra de Deus, na Bíblia. As cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, o que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos, o que nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, como a igreja ela se desenvolveu na missão apostólica, tudo isso serve de base e de doutrina para a igreja hoje. De maneira que nós não precisamos mais dos apóstolos, precisamos sim dos ensinos deles,
que estão contidos, que estão na Santa Palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a situação da nossa igreja, nós podemos perceber muito claramente que até o século XX, a Igreja Batista permaneceu uma igreja fiel à doutrina reformada. Quando nós vamos mais para trás, para o século XVII, onde a igreja surge do movimento separatista puritano, ali eles começaram a defender e pregar a doutrina reformada, a sã doutrina, e eles, portanto, desenvolveram essa doutrina, abriram igrejas fundamentadas na doutrina reformada, principalmente na doutrina da aliança. Os batistas do século XVII, eles eram aliancistas, eles defenderam a doutrina da aliança, de maneira que eles continuaram, a igreja continuou defendendo essa doutrina até o século XX, quando começou tudo aquilo que nós conhecemos como iluminismo, como liberalismo, e isso foi afastando as igrejas da sã doutrina, da doutrina bíblica, da doutrina da aliança. Essas novas teorias que agora começaram a surgir, tanto no século XIX como no século XX, foram entrando nos seminários, não é? A linha de pensamento iluminista que desenvolveu o liberalismo teológico, e entrando nos seminários começou a se disseminar nas igrejas também, de maneira que as igrejas começaram a se afastar da doutrina bíblica da aliança. Para que os irmãos possam entender o que eu estou falando, a doutrina liberal, a teologia liberal, simplesmente diz que os milagres de Jesus não existiram. Todos aqueles milagres que os evangelhos relatam, eles são uma autopromoção dos apóstolos. Jesus não ressuscitou. O que ressuscitou foi os conceitos e ensino de Jesus nos apóstolos. Então, para você perceber, a teologia liberal, ela prega isso. E foi exatamente isso que adentrou aos seminários. Os pastores começaram a defender essa doutrina, de maneira que o comportamento deles dentro da igreja refletia exatamente isso que eles ensinavam no seminário. E foi daí que a igreja, portanto, começou a se separar da teoria, da doutrina da aliança, da doutrina reformada. Interessante que hoje a Igreja Batista ela é muito fragmentada. Existem os batistas bíblicos, os batistas da convenção, existem os batistas regulares, existem os batistas renovados. Então, cada segmento desse tem o seu pensamento e tem a sua doutrina. Cada segmento desse não é um segmento que busca voltar às origens da denominação. A Igreja Batista, ela sempre foi uma igreja, nas suas origens, uma igreja reformada, uma igreja cujos pastores defendiam a doutrina da aliança. Mas, com também o advento do dispensacionalismo, muitas igrejas entraram por essa teoria, por essa doutrina chamada dispensacionalista, e que, portanto, foram descaracterizando as igrejas. Note, hoje em dia, as igrejas batistas, que são conhecidas como igrejas tradicionais, elas têm um ponto de vista que é muito interessante. Veja que os pastores que fazem parte das igrejas tradicionais, eles, na sua maioria, não são todos, costumam a dizer que a doutrina batista é uma doutrina de centro. O que é isso? É que a igreja, ela faz uma síntese da doutrina de Agostinho, da doutrina de Pelágio,
da doutrina de Armínio e da doutrina de Calvino. Ou seja, para alguns pastores tradicionais, das igrejas batistas tradicionais, a doutrina da igreja é uma síntese desses pontos aí. Quando nós olhamos isso, nós achamos interessante porque isso nunca foi doutrina batista. A igreja ela sempre foi definida, a igreja sempre estava definida. A igreja, os pastores no século XVII eram pastores reformados que defendiam a doutrina da aliança. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós podemos ver isso muito claramente. Eu penso que esse ponto de vista que alguns defendem, dessa síntese que eu acabei de dizer, é fruto do liberalismo teológico, é fruto do movimento evangeliquez, é fruto também da influência pentecostal. Mas nós devemos, como batistas, voltar às nossas origens, procurar voltar às nossas origens. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, olhando para a nossa história e vendo como as igrejas surgiram. E segundo, nos voltando para a doutrina bíblica, como o próprio texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note que aqui eles perseveravam na doutrina, perseveravam em se submeter, em praticar o que os apóstolos ensinavam à igreja do Senhor. Note que eles também perseveravam na comunhão. Era uma igreja unida, era uma igreja que, apesar das situações, apesar das adversidades, apesar de ventos soprando contrário, mas era uma igreja que procurava se tornar unida, a igreja de Atos dos Apóstolos. Procurava exercer a comunhão. Era uma igreja também que perseverava no partir do pão. O partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Nós podemos perceber muito claramente que, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, que a ceia do Senhor, ela é um elemento que deve estar no culto público ao Senhor. A ceia do Senhor, a Bíblia nos ensina, se nós olharmos o capítulo 20, verso 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo reuniu a igreja para partir o pão. E o verbo reunir, lá no texto grego, está no perfeito passivo. Passivo porque a igreja foi reunida, o apóstolo reuniu a igreja sofreu a ação de ser reunida, ou seja, o que está no passivo. E o perfeito significa que aquela igreja se reunia continuamente. O perfeito dá a ideia de continuidade. O perfeito ali dá uma ideia de que a igreja, ela se reunia e continua se reunindo. Mas o motivo e o objetivo dessa reunião era para partir o pão. Era para que a igreja participasse da ceia do Senhor. Era para que a igreja participasse dos elementos, olhasse para os elementos e pudesse ver os elementos como o sofrimento, morte, ressurreição e a vinda de Jesus. Olhar para os elementos e ver a comunhão da igreja. Quando um pão é partido, este único pão expressa a comunhão da igreja. Esse único cálice expressa a comunhão da igreja. E também o pão e o vinho, de acordo com a Confissão de Fé Batista de 1689, mostra que o pão e o vinho são elementos que comunicam alimento espiritual, que nutre o crente, que nutre a igreja, que fortalece espiritualmente a igreja. Então, o meu ponto de vista, eu creio
que a ceia do Senhor deve ser ministrada em todo culto. Quando a igreja se reúne, a igreja precisa também participar da ceia, do pão e do vinho. O texto é claro quando diz que eles perseveravam no partir do pão, mas também eles perseveravam nas orações. Era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava Deus em oração, era uma igreja que buscava ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra pregada e ensinada pelos apóstolos. Era uma igreja que buscava ter comunhão com Deus por intermédio da oração. Era uma igreja que se dedicava à oração diante das perseguições, diante da falta de alimento, diante de escassez, diante de qualquer enfermidade. A igreja, portanto, perseverava em oração para que se tivesse uma comunhão íntima com o Senhor. O texto é claro quando, no desenrolar do texto, ele vai dizer que os apóstolos faziam sinais, que os apóstolos recebiam as ofertas do povo, e que interessante é que no versículo de número 47 o texto vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que era fundamentada na doutrina dos apóstolos, uma igreja que procurava ter comunhão, uma igreja que procurava ministrar o sacramento, uma igreja que orava. Era uma igreja que estava vivendo, apesar de suas lutas, apesar de suas situações contrárias, era uma igreja que estava vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E o Senhor, portanto, trazia as pessoas. O Senhor, portanto, aumentava o número de membros. O Senhor, como o texto diz, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aquela igreja estava ali como instrumento de Deus para alcançar aquelas vidas para a glória do Senhor. A diferença, portanto, de uma igreja batista reformada para outras igrejas que se dizem batistas e que não são reformadas, está exatamente na sua doutrina. Existem os princípios ou distintivos da igreja batista reformada que se diferenciam de outros grupos batistas. O primeiro distintivo batista reformado é exatamente o culto. Os batistas do século XVII prezavam pelo culto ao Senhor. O culto é a Deus, não é a quem está cultuando. Quando nós olhamos hoje, muitas igrejas procuram fazer o culto para agradar aos cultuantes. Procuram fazer o culto para agradar a quem vem cultuar. E se esquecem de que o culto deve ser feito, dirigido pela palavra de Deus, porque este culto é prestado unicamente a Deus. O primeiro princípio batista reformado é o culto. O culto deve estar de acordo com a palavra de Deus. O culto deve estar de acordo com como Deus quer que ele esteja, porque assim Deus estará sendo glorificado. Outras igrejas que se dizem batistas, nós podemos ver que o culto tem elementos que não são bíblicos, que não tem uma autorização bíblica, mas a igreja batista que quer voltar às suas origens, que quer voltar à prática da palavra de Deus, precisa cultuar a Deus como ele prescreveu na sua palavra, não com pensamentos humanos, não com sugestões de Satanás, do inimigo, mas de acordo com o que Deus instituiu e ensinou na sua santa palavra. O segundo princípio da Igreja Batista Reformada é exatamente a doutrina da aliança. Deus fez uma aliança e nós podemos perceber que as alianças não estão em ordem cronológica na Bíblia, mas nós podemos perceber o pacto da redenção, a aliança da redenção,
que foi feita entre a Trindade para a salvação do povo de Deus. E nós podemos ver essa aliança em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Note que o apóstolo Paulo vai dizer que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isso é exatamente o pacto, a aliança da redenção que se deu na eternidade passada entre a Trindade para a salvação daqueles que são escolhidos, eleitos de Deus. Podemos perceber também a aliança das obras. Alguns teólogos não vão concordar com esse termo, aliança de obras, mas é aquela aliança que foi feita com Adão, aonde Deus estipulou o que Adão deveria fazer, o que ele não deveria, e se ele desobedecesse teria a penalidade, e se ele obedecesse teria a bênção. Então aquela aliança que foi feita com Adão, nós conhecemos como aliança das obras, que Adão, para que ele pudesse se salvar, ele teria que fazer, ele teria que não comer do fruto daquela árvore. Para que ele pudesse alcançar a vida eterna, ele teria, os teólogos vão dizer que era uma aliança condicional. Ele teria que fazer aquilo. Era uma aliança de obras, ele tinha que fazer. Não comer do fruto para obter a vida eterna. E temos a aliança da graça, que quando o homem cai, o ser humano peca, e o ser humano pecando, toda a sua posteridade também pecou. Deus, portanto, no capítulo 3 de Gênesis, ele faz uma promessa, cumprindo ali e começando ali a aliança da graça. Do ponto de vista batista, a aliança da graça, ela está ali em forma de promessa, porque ela se cumpriu com o nascimento de Jesus. Deus ali no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, mostra exatamente que Deus prometeu que iria nascer da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpriu em Cristo. Do ponto de vista batista, a aliança da graça, ela não é formulada no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ela está em forma de promessa que se cumpre com o nascimento e com a ressurreição do Senhor Jesus. Então, o segundo princípio batista reformado é exatamente esse, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. O terceiro princípio batista é exatamente a doutrina da eleição, que alguns chamam de calvinismo, né? Mas é a doutrina da eleição, aonde Deus elegeu um povo, para que esse povo pudesse fazer a sua vontade, viver de acordo com a sua vontade, viver para a glória dele. E o quarto princípio da Igreja Batista Reformada é exatamente a lei de Deus. Êxodo capítulo 20 fala da lei de Deus, fala da lei do Senhor. Cumprir a lei de Deus, a lei moral, que começa com o relacionamento do ser humano para com Deus. Depois vem o relacionamento entre as famílias, e nós podemos ver ali exatamente o relacionamento também de um para com o outro. Em Êxodo capítulo 20 nós podemos perceber que ali está os 3 mandatos de Deus, que Deus fez com Adão. Ali em Êxodo 20 também está o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Então podemos perceber claramente que o quarto princípio da Igreja Batista Reformada é exatamente a lei de Deus, Êxodo capítulo 20. E o quinto princípio, alguns vão dizer que tem mais, mas outros teólogos lançaram-se 5 princípios, é exatamente a questão da confessionalidade, você ser um crente batista confessional, que tem os documentos, a confissão de fé, para você confessar isso. A doutrina da igreja está na confissão de fé, principalmente a confissão de fé de 1689. É o compêndio teológico, é o livro de teologia sistemática da Igreja Reformada.
é a Confissão de Fé Batista de 1689. Então podemos ver claramente, queridos irmãos, a diferença. Note que os princípios batistas reformados, eles têm uma base bíblica. Eles têm uma base na Escritura. E aí, o que diferencia, o que define uma igreja é exatamente a sua doutrina. Tem muitas igrejas cujo nome tem lá a placa Batista. Batista Viva Apostólica, que tem apóstolos. Como falei no começo, hoje não existe mais apóstolos. Então, o que diferencia uma igreja, o que mostra se ela de fato é batista, é quando ela procura voltar para as suas raízes, olhar para a sua história e também olhar para a Escritura. Viver o que a Escritura ensina. Como a Escritura nos ensina, assim a igreja deve viver. Tem muitas igrejas que de batista só tem um nome na placa, que são influenciadas pelo liberalismo teológico, que são influenciadas pelo pentecostalismo, que são influenciadas por outras doutrinas contrárias à palavra de Deus. Mas a igreja que é genuinamente batista é aquela que olha para a sua história e se curva e se inclina para a santa palavra de Deus, para a Escritura, e olha também para a sua confissão de fé. Talvez você que esteja me vendo, assistindo nessa noite, seja da Igreja Batista, mas você conhece a sua confissão de fé? Você sabe a história da sua denominação, como sua denominação surgiu? Você pode dizer para mim, pastor, mas no céu não vai ter isso. Aí eu digo para você, tá certo, mas você não está no céu, você está aqui na terra. E você precisa de uma identificação. Porque os testemunhos de Jeová para o mundo, eles são evangélicos. Os mormons para o mundo são evangélicos. O mundo coloca os testemunhos de Jeová, os mormons, tudo num pacote só com as igrejas evangélicas. É por isso que nós devemos ter uma identificação, ter uma doutrina definida e não ser uma igreja que não tem uma doutrina estabelecida. Creia em qualquer coisa. Não. Nós temos que olhar para a nossa história, nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que estudar a confissão de fé batista, para que possamos ser identificados como, de fato, igreja batista genuína. Que Deus, portanto, aplique a sua palavra, a sua vida, ao seu coração, e que o nome do Senhor em nós seja glorificado. Nós vamos fazer uma breve oração. E que Deus abençoe a sua vida e que desperte em você esse desejo de conhecer a sua história. Eu sei que hoje para a gente identificar uma igreja batista está difícil. Mas se você colocar em prática, se você olhar para todos esses princípios que aqui eu falei, você vai poder identificar e vai poder louvar a Deus como Ele quer, como Ele prescreveu na sua palavra, como Ele, portanto, quer que o culto a Ele seja, e cuja doutrina da igreja seja baseado na santa palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que oremos para que o Santo Espírito conduza a nossa vida para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos que o Senhor nos ajude a termos a nossa identidade bem definida. O trabalho batista, ó Deus, foi muito bonito, do começo até o desenvolvimento, indo para outras nações e chegando aqui no Brasil. Mas, ó Deus, teorias que são contrárias à tua palavra desviaram algumas igrejas da sua real identidade. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós
e que nos ajude a olhar para o nosso passado, para a nossa história, que o Senhor nos ajude a estudar a Tua Palavra e a estudar a nossa confissão de fé, e que o Teu nome em nós seja glorificado. Porque aqui na terra, ó Deus, precisamos de uma identificação. Quando vários grupos religiosos são nomeados como evangélicos, e que muitas das vezes não tem nada a ver conosco, não professam a mesma fé, a mesma doutrina, não professam a Deus o mesmo credo que nós, mas são colocados no mesmo pacote, são colocados no mesmo patamar que nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos a nossa identidade bem definida, para que o Teu nome em nós seja glorificado. Assim te oramos e abençoa todos esses que estão nos vendo nessa noite. Abençoa suas vidas e desperta neles o desejo de serem, aqui nessa terra, terem a sua identidade bem definida, serem batistas genuínos, olhando para a história, estudando a palavra, estudando a confissão de fé, para que o Teu nome seja glorificado. Assim te oramos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus, o que é Senhor absoluto de nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.